Nós vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Judas, o último livro antes do livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo inteiro, o livro contém um só capítulo, e vamos tratar de alguns pontos fundamentais desta carta escrita por Judas. Não, claro, o que traiu a Jesus, Judas, o irmão de Tiago. Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena extração dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores,
são descontentes, andando segundo suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Esta é a palavra do nosso Deus. Pai bendito, ajuda-nos, fala ao nosso coração, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a caminhar cada vez mais de modo agradável ao Senhor, combatendo o bom combate, batalhando, Pai, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em nome de Jesus, ajuda-nos, é o que nós te pedimos. Amém. Inicialmente, queridos irmãos, devemos dizer que a carta de Judas tem tudo a ver com esta classe de escola dominical. Esta aqui é uma classe de apologética, de defesa da fé. E no verso de número 3 da carta que nós lemos, está escrito assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé é algo que todo cristão é chamado a fazer. Nesta carta, então, Judas nos convoca a isso, todos os crentes, a batalhar diligentemente pela fé. Ou seja, realizar o papel de apologeta, de defesa da fé, no contexto em que Deus nos colocar. E unidos com a igreja também, fazer este trabalho maravilhoso de preservar a fé e propagá-la, como nós veremos. Na esperança, então, de que Deus nos ajude a assumir, nós temos que assumir esse papel de apologetas, mas não só assumir, mas também desempenhar bem este papel. O que nós pretendemos nesta manhã é destacar e discorrer sobre alguns pontos fundamentais que a carta nos apresenta. A carta é riquíssima, dá para a gente aprofundar muito em vários detalhes. É necessário até conhecer bem a história do Velho Testamento para compreender as informações que Judas coloca em seu conteúdo. Mas nós queremos destacar alguns pontos fundamentais que nos ajudarão a isso, a assumir o nosso papel como apologetas que somos chamados a isso. Alguns detalhes da carta, como eu disse, exigiriam um aprofundamento maior de cada um de nós para compreender tudo o que Judas escreveu aqui. Aí eu aproveito esta deixa, porque a gente não vai entrar nisso, mergulhar para compreender tudo o que aqui está escrito, mas eu aproveito para dizer que isso deve ser feito por cada crente através de uma busca pessoal. Nós temos que, na medida que vamos lendo as Escrituras,
passando por alguns textos que nós precisamos de uma compreensão sobre o que está escrito ali, nós temos que nos aprofundar. Afinal, o desenvolvimento da nossa fé não pode ser passivo. É só aquilo que eu recebo, que eu aprendo, de jeito nenhum, né? Eu recebo, mas eu também, pelo meu estudo pessoal, vou buscando esclarecimento sobre diversos pontos que a Bíblia exige que isso seja feito. Então, nós temos que ser ativos nesse conhecimento. Todo crente, como Esdras, deve tomar essa resolução de dispor o seu coração para buscar a lei do Senhor. A lei não socorre quem dorme, diz aí no nosso mundo jurídico. Nós também, diante da lei de Deus, nós temos que ser assim ativos, dispor o coração para buscar com empenho aquilo que Deus nos revelou por meio da sua santa e bendita palavra. É claro que uma igreja fiel, uma igreja dedicada à exposição da palavra de Deus, ajuda muito nessa nossa tarefa de conhecer a lei de Deus, como nós veremos. Mas a responsabilidade pessoal nunca pode ser suprimida, de jeito nenhum. Assim como cada um de nós busca continuamente e diligentemente o alimento para o nosso corpo, nós devemos também buscar o alimento necessário na palavra de Deus para o crescimento da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É o alimento completo que a gente tem que desejar, está na palavra de Deus, e é com diligência, é ardentemente. Esse nosso interesse por realmente conhecer a palavra tem que ser muito mais do que recebê-la, tem que ser buscá-la. Deus se revelou a mim em sua palavra, preciso aprofundar neste livro bendito e maravilhoso. O crescimento para a salvação só pode ser obtido assim, por meio de leitura em oração da palavra, porque o Espírito Santo tem que nos ajudar na leitura, nos dando entendimento, iluminando o nosso entendimento, mas também, além desta leitura, nós temos que meditar na palavra, como ela mesma diz, dia e noite. E esta meditação envolve tudo isso: ler pessoalmente, ouvir o que a igreja traz, sermões, outros estudos, meditar nessas coisas que nós vamos ouvindo, questionar, discutir com outros irmãos os pontos que precisam de esclarecimento, e assim a gente vai se aprofundando no conhecimento e no entendimento da palavra do nosso Deus. Aí neste ponto aqui, como esta é uma classe de apologética, eu já aproveito a oportunidade para chamar nossa atenção para isso. Será que temos buscado crescer continuamente e diligentemente no conhecimento da palavra de Deus? Ou eu só aprendo o que chega a mim? Não pode, né? Nós temos que ser ativos e não passivos nesse processo, e muito ativos. Aqui trata de questões referentes à nossa vida presente e depois da nossa vida eterna. A matéria contida neste livro maravilhoso é de suma importância, então eu tenho que me dirigir a ela, dessa forma ativa, buscando de fato conhecê-la mais e cada vez melhor. Será que temos buscado o alimento para a nossa fé tão cuidadosamente como nós buscamos o alimento para o nosso corpo? E para o nosso corpo a gente busca, com muita diligência. Quase todos nós já comeu algo hoje de manhã, daqui a pouco estaremos pensando no almoço, e depois é o lanchinho, e depois é o que comer antes de dormir. Esse processo de alimentar o nosso corpo não para, a gente está sempre envolvido com ele, não é verdade? Mas precisamos fazer isso também em relação à nossa fé. Um crente que não busca ativamente o próprio desenvolvimento dessa forma diligente, terá muita dificuldade de batalhar diligentemente pela fé,
como convocado por Judas em sua carta, de exercer esse papel, né, de apologetas diante do mundo que nós estamos, neste mundo que Deus nos colocou. Precisamos disso. Vamos então ao texto, destacar e discorrer sobre alguns aspectos gerais que a carta nos apresenta. Não vai dar para aprofundar em tudo aquilo que Judas escreveu, mas isso a gente vai fazendo, né, enquanto caminhamos juntos e, particularmente também, cada um, né, busca um estudo, um sermão sobre essa carta hoje, que é dia do Senhor, né, durante a tarde, para aprofundar um pouco mais, e depois converso com outros irmãos, e por aí vai. O que nós precisamos é isso, é ser ativos para crescer e assim realmente sermos habilitados e capacitados a cumprir esta convocação maravilhosa de batalhar pela fé. Então, o primeiro ponto geral que eu gostaria de destacar aqui nesta carta é o que está aí no verso de número 3, parte A. Judas diz assim: eu estava empregando toda a minha diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação. Era isso que Judas estava pensando em escrever e encaminhar aos irmãos, não é isso? Então, o primeiro ponto fundamental que eu queria destacar é esse, é a nossa comum salvação. Como apologetas, nós precisamos ter condições de falar da nossa comum salvação. Então, a nossa comum salvação tem a ver com os eventos relacionados aí a esta figura. Mas há várias maneiras de falar sobre a comum salvação. Permitam-me aqui citar duas, se for possível aqui pelo tempo. Primeiro, se estamos falando de salvação, é porque existe algum perigo, não é isso? Nós só precisa de um salvador quem corre algum risco. E que risco é esse que nós corremos? Um grande e seríssimo risco. Precisamos de alguém, de um salvador, que nos livre da ira vindoura. É uma forma de falar da nossa comum salvação. Precisamos de alguém que nos salve do grande e terrível dia do Senhor, como as Escrituras mencionam. É o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia existirá, ele vem, esse dia está aí, né, diante de nós. Em breve ele acontecerá. Mas que dia é esse? Terrível, o dia do Senhor. É o dia em que ele punirá de fato o pecado do ser humano. Adão pecou, imediatamente a comunhão com Deus foi quebrada, a morte entrou no mundo e as consequências relativas ao pecado alcançou a toda a humanidade. Até aqui, só consequência do pecado. Mas e o castigo do pecado? Deus tinha dito, se você pecar, você morrerá. O castigo do pecado está reservado para este dia da vingança do nosso Deus. É quando ele, através da volta de Jesus, julgar todos os homens, é que ele vai naquele momento aos que ainda não foram castigados em Jesus pela fé, aplicar nessas pessoas o furor da sua ira. Esse é o dia do Senhor. Mas as boas notícias da nossa comum salvação são essas. O mesmo Deus que nos diz que haverá o dia da vingança, onde ele com furor haverá de punir o pecado, ele diz que enviará um Salvador. Ele prometeu um Salvador. E esse Salvador já chegou, graças a Deus. O seu nome é Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Verbo se fez carne, o Deus vivo se fez homem, porque para ser nosso Salvador precisava ser homem. Viveu toda a sua vida sem pecado, porque para nos substituir tinha que ser um homem santo. Então, viveu sem pecado e morreu naquela cruz, recebendo o peso, o furor da ira de Deus em nosso lugar, a devida punição pelo pecado. Ressuscitou, nós sabemos, também ali menciona, na imagem menciona esse evento,
mostrando que Deus aceitou a substituição feita por Jesus, subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, que nos capacita a reconhecer que somos pecadores, que a justiça de Deus exige a devida punição do pecado, que é a morte e é a banição da presença de Deus por toda a eternidade, é a morte eterna, mas que o nosso pecado já foi plenamente, totalmente, absolutamente castigado em Cristo Jesus. E que por isso nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que nele crê, diz as Escrituras, não é julgado. Diante do tribunal de Deus, não existe mais nenhum escrito de dívida para conosco, contra nós. A devida pena já foi aplicada em Jesus. É isso que aconteceu naquela cruz. O Senhor derramou o furor da sua ira na pessoa de Jesus, no nosso lugar. E a sentença já foi declarada pelo justo e reto juiz com relação aos que creem em Jesus. Justificado. Somos pecadores, é verdade, mas nossos pecados já foram integralmente castigados em Jesus. E por isso, o crente no Senhor Jesus é isto, simultaneamente justo e pecador. Somos pecadores. Alguém pode intentar acusação contra nós. É pecador, tem que receber o castigo. Mas o castigo já foi aplicado em Jesus. Não tem mais castigo nenhum a receber. Então, esta é uma forma de dizer acerca de nossa comum salvação. Haveriam várias outras formas de falar sobre ela. Pelo nosso tempo aqui, eu vou deixar para o fim. Se for possível, eu volto em uma outra forma de falarmos sobre essa comum salvação e assim a gente esclarece ainda mais esse ponto. Mas a verdade é essa, meu querido irmão, um crente que não busca ativamente o próprio desenvolvimento da sua fé, terá muita dificuldade de batalhar diligentemente por ela, como convocado por Judas. Nós precisamos entender com clareza que salvação comum é essa que foi trazida a nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Era sobre isso que Judas intentava discorrer e enviar para os irmãos. Mas a necessidade o fez seguir em outra direção. Nós vemos aqui no verso de número 3 também, parte B dele. Diz assim, estava querendo escrever sobre a salvação, mas me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. 2 pontos precisam ser destacados aqui. O primeiro deles tem a ver com a expressão pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A Bíblia de Estudo de Genebra diz assim, aqui Judas está se referindo à fé, indicando o conteúdo da mensagem ensinada pelos apóstolos. A carta de Judas foi escrita por volta do ano 65 a 67. É verdade que um livro ou outro ainda faltava ser escrito, o Apocalipse, por exemplo. Mas o conteúdo básico, fundamental, já havia sido entregue. Tanto é assim que Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O conteúdo do evangelho já estava difundido, pregado, já era de conhecimento. Pedro reforça ainda mais esse entendimento ao escrever em suas cartas, por volta do ano 65 também, que o objetivo dele ao escrever as cartas era qual? Era lembrar aos irmãos as verdades que eles já conheciam.
E em Atos dos Apóstolos está escrito que a igreja perseverava, unânime, na doutrina já entregue pelos apóstolos. Então, o que nós queremos dizer aqui é isso, é que nesta altura em que Judas escreve a sua carta, o conteúdo revelado já estava muito bem estabelecido. O que faltava ser escrito tem mais a ver com a consolidação, a confirmação do que já havia sido revelado, do que com um acréscimo de novos conteúdos. E com o fechamento do cânon, então, que aconteceu com o último livro, o livro de Apocalipse, João escreveu, nós podemos fechar, sem receio, com a confissão de fé de Westminster, que diz assim: a Escritura, a palavra de Deus, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradição dos homens. O conteúdo já foi dado, já foi entregue. O que nós temos, portanto, que defender, já está inteiramente dado a nós e está contido nas Escrituras. É por isso que a nossa batalha é pela fé, mencionada por Judas aqui, como sendo aquela que de uma vez por todas já foi entregue aos santos. Sendo assim, meu querido irmão, nossa batalha tem mais a ver com voltar continuamente para as Escrituras, para certificar que nós estamos permanecendo nela. Essa é a nossa batalha, para certificar que estamos seguindo, caminhando, segundo aquilo que nela já está definido, nela está contido. Nós voltamos continuamente à palavra de Deus para certificar que estamos caminhando conforme a orientação dada por Deus a Josué, por exemplo, que diz assim: tão somente, Josué, olha o que você deve fazer, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para seres bem-sucedido por onde quer que andares. Josué tinha o Pentateuco já entregue a Moisés. Era nisso que ele devia permanecer. Nós temos a Escritura completa. É nela que nós devemos permanecer. Esta é a ideia claríssima que este texto nos traz. Nossa batalha é para permanecer firme na palavra de Deus. É para não acrescentar nem subtrair nada do conteúdo que está contido nas Escrituras. E esta, querido irmão, é uma grande batalha. É uma batalha ininterrupta, contínua. Por quê? Porque nós somos tentados o tempo todo a nos desviar dela. Seja pelo mundo, o mundo apresenta a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar as coisas e de como nós devemos caminhar nesse mundo, não é? O tempo todo, o mundo tenta nos conformar a esta cosmovisão. Nós devemos resistir a isso, não vos conformeis com este mundo, é o que diz Paulo aos Romanos. Mas além do mundo, nós temos a nossa própria carne. A nossa carne não está sujeita à lei de Deus, e nem pode estar, não está. Ela é contrária, ela caminha na direção oposta. O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Muitas coisas que a gente imagina ser corretas, é o que eu devo estar fazendo, é como eu devo estar caminhando, podem estar totalmente equivocadas quando eu volto para as Escrituras, para buscar nas Escrituras o entendimento que Deus quer para qualquer que seja o assunto. Além disso, nós temos o diabo. O diabo o tempo todo está ao nosso redor, procurando nos desviar, nos afastar. Nós temos, além disso, os homens que detêm a verdade pela injustiça, homens como esses que Judas aqui foi obrigado a combater.
os libertinos. Daqui a pouco a gente vai comentar algo sobre eles. Mas então, a gente está rodeado o tempo todo desta tentação de nos desviar do reto e claro ensino da palavra de Deus. São muitos os inimigos, mas a estratégia definida para a batalha, para o nosso combate, já foi dada também a Josué, capítulo 1, verso 8. Olha o que é dito ali por Deus. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. É assim como nós comentamos no início, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A ideia é essa é a nossa principal batalha. Igreja reformada, sempre se reformando. Como assim? O tempo todo eu estou reconsiderando as coisas que eu penso, o modo como eu enxergo, tudo que está ao meu redor, reformando esta visão, aquilo que eu vou buscando e obtendo entendimento na palavra do nosso Deus. Essa é a batalha contínua, permanente. É na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, por meio da palavra de Deus, que nós devemos nos firmar, né? Nos enquadrar, né? E com esforço, porque isso não é simples não, né? Naturalmente, a gente caminha na direção oposta, desviando dela. Nós temos que o tempo todo trazer a nossa atenção, né? A nossa meditação, a palavra de Deus, e submissão também, é claro, né? Para entender e para depois, claro, conformar a nossa vida, modelar a nossa vida, conforme aquilo que Deus prescreveu em sua palavra. Esse ponto é fundamental. Mas tem um outro ponto fundamental aqui, né, logo no início, que é o seguinte: a batalha é de todos. Essa batalha por permanecer na fé é de todos. Todos os crentes são convocados a ela, não só para preservar a sua fé, mas também para defendê-la no mundo que nós estamos. Todos os crentes são convocados, não é? Judas escreveu o quê? Me senti obrigado a corresponder-me convosco. A quem ele está se escrevendo? Aos chamados, aos crentes todos, né, de maneira geral. E ele escreve exortando a todos eles a batalhar diligentemente pela fé. É genérico, né? A convocação de Judas é para todos, com certeza não é para alguns. Ele está escrevendo aos chamados, não faz distinção nenhuma entre os que são exortados a batalhar pela fé. Pelo contrário, né, na carta fica claro que cabe a cada um dos santos e à igreja como um todo empreender essa batalha. A defesa da fé por cada um de nós individualmente, nós podemos com certeza verificar, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Está vendo? É genérico. Todos nós devemos estar preparados assim. Conhecer a salvação comum, né? Saber que todo o conteúdo está contido nas Escrituras, pelejar para que estejamos fiéis ao conteúdo revelado e assim defender a fé diante daqueles com quem nós convivemos, sempre que necessário e também criando oportunidades para isso, como veremos. E a defesa da fé de forma coletiva fica claramente estabelecida, por exemplo, na palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo, onde ele afirma que a igreja é o que? É a coluna e baluarte da verdade. O que essa expressão quer dizer? A Bíblia de Estudo de Genebra esclarece fazendo o seguinte comentário sobre essa expressão. Coluna, a igreja sustenta a verdade.
Baluarte não é apenas sinônimo de coluna, mas expressa a ideia de estabilidade e permanência. Desta forma, a intenção de Paulo era enfatizar que a verdade do Evangelho não é somente encontrada na igreja, mas também preservada por meio da igreja. E o dicionário bíblico acrescenta: a definição da palavra baluarte é fortaleza, construção segura que serve de defesa. A verdade, como já comentamos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a sua vontade revelada nas Escrituras. Essa é a verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. O que compete à igreja, então? Sustentar essa verdade, sustentar nesse sentido. É isso que nós encontramos na igreja. É isso que a igreja serve, É isso que a igreja apresenta aos que estão aqui, aos que vêm aqui. O conteúdo das Escrituras, Não é a gente que confere veracidade à palavra de Deus, ela já é a verdade. É a palavra do Deus que não pode mentir, totalmente verdadeira. Nós somos coluna nesse sentido, que é ela que é o nosso conteúdo, a ser estudado e transmitido. E, ao mesmo tempo, protegido. Protegido contra o quê? Contra qualquer acréscimo ou subtração a este conteúdo. A igreja caminha desta forma, Só a palavra, nada mais que a palavra, nem a menos, nem a mais. Essa é a ideia de coluna e baluarte, nessa expressão usada por Paulo aqui, se referindo à igreja. Essa verdade deve ser encontrada na igreja, claro, E defendida por ela, quanto a qualquer tipo de acréscimo ou subtração. A defesa da fé é, portanto, um trabalho de todos. Não é um trabalho dos pastores, dos presbíteros, dos professores, não é um trabalho dos seminários, é de todos os crentes. E nós vamos ver aqui como que individualmente, coletivamente, a gente faz esse trabalho. É de todos. É verdade que para alguns entre os crentes, Deus concede dons espirituais e habilidades especiais para serem usados nessa batalha. Não temos dúvida disso. Existem alguns mestres que Deus põe na igreja, apologetas, que realmente ajudam muito a combater a verdade, a defender a verdade no meio científico, por exemplo, como nós vimos há pouco tempo. Existem essas pessoas. Mas Efésios capítulo 4 nos esclarece que esses dons que Deus concede à igreja, eles são dados primariamente com vista ao aperfeiçoamento de todos os santos. Não é para diferenciar os crentes, é para que seja assim, de alguma forma estabelecida a dinâmica na igreja, em que seja facilitado, que haja contribuição para que cada um desempenhe o seu devido serviço, a sua função dentro do corpo de Cristo. Os dons são dados para isso, para aperfeiçoamento dos santos. E assim, na medida em que cada crente cresce individualmente, no conhecimento e na semelhança com Cristo, ele é capacitado tanto a empreender a batalha individual, como também participar da batalha coletiva. A dinâmica da batalha individual seria, vamos dizer, desta forma que eu vou apresentar aqui. Em primeiro lugar, cada um de nós tem que ter a consciência plena de que todos estamos envolvidos numa grande batalha. A vida cristã, a carreira cristã, a nossa caminhada do Egito até Canaã celestial, não é de maneira nenhuma, querido irmão, um cruzeiro. Não é.
com todo conforto, com toda segurança. A própria caminhada do povo de Israel ali do Egito até Canaã mostra que é num deserto e diante de muitas batalhas que nós chegaremos até a terra prometida. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós não estamos num resort, né, na igreja. Aqui é muito mais um quartel-general, onde a gente se prepara, se fortalece, é aperfeiçoado para combater o tempo todo em favor da fé que nos foi dada. Então, uma vez tendo essa consciência, eu admito como fato que o ataque à nossa fé será constante. Os inimigos são diversos, como nós mencionamos anteriormente, e as formas de ataque também são diversas e constantes, nós vamos mencionar daqui a pouco. Como diz Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a nossa situação, né? O tempo todo nós estamos sob vigilância, sob ataque do inimigo. E sabendo disso, né, diante dessa realidade, o que é que nós temos que fazer? Adotar uma postura adequada ao contexto de uma batalha, claro. Que postura é essa? De maneira nenhuma, relaxadamente, né, que a gente caminha. Pelo contrário, com vigilância, prontidão, guarda. Aquele que está de pé, cuidado, veja que não caia. É assim que nós temos que caminhar, né? O tempo todo atentos. Mas além de estar atentos, nós temos que oferecer resistência. Resistir firme na fé é a ordem que nos é dada. Como já mencionamos, basicamente permanecendo nas Escrituras, naquilo que Deus vai nos mostrando por meio da sua palavra. E para permanecer na palavra, o que nós precisamos? Nós precisamos nos revestir de toda a armadura que Deus nos concede. Aqui temos um resumo dela. Os pés calçados, claro, né, para dar firmeza, para dar estabilidade. De acordo com as Escrituras, nós calçamos o pé com o evangelho da paz, não é isso? Já temos paz com Deus, Jesus já morreu pelos meus pecados, estou de bem com o Senhor, nenhuma condenação há para mim, então eu estou firme, calçado com o evangelho da paz. Mas além de calçado com o evangelho da paz, nós temos o cinto da verdade. O cinto é aquela parte da vestimenta em que as outras serão anexadas. Então, fundamental. Qual é o cinto da verdade, segundo Nicodemos? A palavra de Deus, claro. Tudo que a gente faz tem que ser recorrendo às Escrituras para nos adequar a esta batalha. Mas além do cinto, a gente põe a couraça da justiça, aquilo que protege nossos órgãos vitais. Qual é a justiça? A nossa? Não, claro, a justiça de Cristo. Jesus Cristo justo, o perfeitamente justo, já morreu pelos meus pecados e a justiça dele foi atribuída a mim. Foi o que nós vimos lá na nossa comum salvação. Com a justiça de Jesus atribuída a mim, eu estou protegido, né? Estou com a couraça da justiça. Mas além da couraça da justiça, o capacete da salvação. Eu posso ser acusado o tempo todo, você é pecador. O diabo fazia isso no céu, o tempo todo. Ele é pecador, precisa ser punido. Mas depois da morte de Cristo, mas ele já foi punido em Jesus, então não tem mais acusação a ser feita. Eu tenho guardado a minha mente inteiramente na obra realizada por Jesus. Além disso, a gente embraça o escudo da fé, da confiança em quem? Claro, no nosso Senhor Jesus Cristo. E empunha nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que a gente se equipa para estar oferecendo resistência nesta luta, nesta batalha que enfrentamos continuamente. Mas uma vez postados da maneira adequada, agora a gente também ataca. Só que o nosso ataque é singular, é diferenciado. Como que o crente ataca? De acordo com as Escrituras,
primeiro zelando pelo seu próprio testemunho. Pedro diz isso. Mantenha exemplar o seu procedimento diante dos incrédulos. Para quê? Para que naquilo que eles falam mal contra vós outros, observando o seu comportamento cheio de temor, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nós atacamos assim, cuidando da nossa vida diante da sociedade, diante dos nossos pares aí, onde nós caminhamos. Mas, além disso, preparados para dar razão da nossa fé. A nossa forma de viver no mundo, muitas vezes, cria isso, né? Uma oportunidade para que alguém se interesse. Que modo de vida é esse seu? Por que você vive assim? Aí nós damos razão da nossa fé. Mas, além de estar preparados para dar razão da fé, nós temos também que criar oportunidades. Nós temos que ser ativos nisso, nesta nossa tarefa de levar o Evangelho a outras pessoas, criando com sabedoria, com mansidão, com entendimento, oportunidades para anunciar a verdade. O crente ataca dessa forma, né? Abrindo a sua boca para fazer comum a salvação que nós já recebemos. E nesse contexto, a gente realiza as tarefas que Deus colocar diante de nós, de acordo com a necessidade. Jó, por exemplo, enquanto estava bem, batalhava por sua fé como? Mantendo-se fiel diante de Deus, orando pelos seus filhos, caso eles estivessem em pecado. Aí as circunstâncias mudam totalmente, ele perde tudo. Agora a batalha pela fé dele era para continuar confiante em Deus, crente no Senhor Deus, sabendo que Ele dirige todas as coisas. As circunstâncias podem mudar, e por isso nós devemos enfrentar essas circunstâncias sempre orientados pela palavra de Deus, conforme a necessidade requerer de nós, vamos dizer assim. Daniel, no contexto da Babilônia, teve que enfrentar a situação decidindo não se contaminar. Cada contexto vai exigir de nós um certo tipo de procedimento. É assim que a gente deve caminhar. É assim que todo crente deve prosseguir, guardando a própria fé e combatendo o bom combate que está diante de si. No nosso caso, pode ser na família, no trabalho, na vizinhança, na escola, na universidade, assim por diante. Então, essa é a dinâmica da batalha individual. Mas e a batalha coletiva? A batalha coletiva, nós também participamos dela. De uma maneira maravilhosa, podemos dizer que é assim, a igreja zela pela pregação e ensino fiéis da palavra, não é isso? É isso que a igreja deve sustentar. A pregação da palavra de Deus. É isso que é a marca de uma verdadeira igreja. Todos nós devemos buscar uma igreja que esteja o mais próximo possível disso, da proclamação fiel das Escrituras. Os crentes ouvem com atenção o que é comunicado pela igreja e conferem nas Escrituras se as coisas são realmente assim, como os crentes de Bereia. Vamos ler esse versículo, é um só, Atos capítulo 17, verso de número 11. Lá é dito assim, Atos 17, verso 11. A palavra é pregada, no caso aqui, foi pelo apóstolo Paulo, mas diante da exposição da palavra de Deus, os crentes se posicionaram de Bereia da seguinte forma: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Esse é o tipo de postura que cada crente deve ter na igreja, e isso obriga a igreja a fazer o quê? A ser cada vez mais cuidadosa e fiel na exposição da palavra. E ao expor a palavra de Deus com fidelidade, nós combatemos de forma coletiva
a batalha da fé que foi entregue a cada um de nós. Em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo escreve assim: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a outros, homens fiéis e também idôneos, para que eles instruam a outras pessoas. E assim a gente vai passando adiante o conteúdo fidedigno daquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, dessa forma, nós combatemos tanto individualmente como coletivamente a batalha da fé. Mas o texto prossegue, né? E o tempo também. Então, agora no verso de número 4, nós encontramos o quê? Encontramos Judas dizendo que certos indivíduos se introduziram com dissimulação no meio dos cristãos, entre os irmãos, e disseminaram mais um falso ensino. Qual ensino? De acordo com Judas, são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Grosso modo, os falsos profetas aqui combatidos diziam isso: nós somos salvos pela graça, então vivamos de qualquer maneira, né? Sem regras, sem leis. Jesus nos chamou para a plena liberdade e eles então abusaram da liberdade, se tornando libertinos. Nós somos chamados para servir a Deus no deserto, não para viver ao nosso próprio modo, é para viver de acordo com as Escrituras. É assim que devemos viver. Os libertinos fizeram da graça uma hipergraça, né, que o crente não precisava observar nenhuma regra. Mas então um outro ponto fundamental que nós queremos destacar aqui nesse trecho é esse: a presença de homens dissimulados e a dissimulação do erro no meio do povo de Deus é permanente, meu querido irmão. O povo de Deus, a igreja, sempre enfrentou e sempre enfrentará esse tipo de problema. Pessoas ímpias no seu meio, divulgando coisas erradas, sempre, sempre. A parábola do joio é suficiente para a gente chegar a esse entendimento, não é isso? Foi plantado trigo no campo, veio o inimigo e plantou o joio. Na hora que os dois comecem a crescer, eles veem isso, né? Senhor, nós plantamos trigo, há joio também, quer que arranque o joio? O Senhor do campo diz: não, se tentar arrancar o joio, sai o trigo também. Deixemos os dois caminharem, crescerem juntos. Na época da ceia, nós vamos separar. Da ceia não, da ceifa, nós vamos separar. Né? Trigo será recolhido ao celeiro e o joio será, né, levado para a fornalha para ser queimado. Então, é impossível que não haja entre os crentes no meio da igreja homens ímpios disseminando o erro. Isso, a gente podia percorrer aqui as Escrituras para mostrar isso. Vou tentar fazer aqui, no tempo que nos resta, de maneira resumida, para a gente ver que o erro sempre esteve presente no meio da história do povo de Deus. É só um resumo, né? O povo de Israel tem seu início mesmo ao sair do Egito, não é isso? Desceu uma família para o Egito, 400 anos de escravidão, e aquela família multiplica-se extremamente, e eles saem do Egito agora como povo de Israel. Saindo do Egito, eles chegam às portas do Mar Vermelho, não é isso? Os egípcios vêm atrás, e o que eles fazem? Murmuram, né? Que é isso, Moisés? Como é que você tira a gente do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? Está em Êxodo capítulo 15. Eu não vou ler não por causa do nosso tempo.
Êxodo 14. Mas aí Deus abre o mar, nós conhecemos bem a história, né? O povo atravessa a pé enxuto, o exército de Faraó é destruído e eles começam a caminhada pelo deserto. Depois de 3 dias, eles chegam em um lugar que havia água, mas a água era amarga. Diz o texto, Êxodo capítulo 15, o povo murmurou contra Moisés. Eles continuam a caminhada, aos 15 dias do 2º mês, que eles saíram do Egito, eles reclamam, murmuram mais uma vez. Toda a congregação murmurou e disse assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Lá nós estávamos sentados junto às panelas, comíamos, bebíamos a fartar, e agora estamos nesse deserto para nos matar de fome. Reclamaram contra Moisés e contra o Senhor. Aí nós conhecemos, né? Deus manda o maná, Deus manda as codornizes. Aí no 3º mês da saída, eles chegam ao monte do Senhor, ao monte Sinai. Ali Moisés é chamado para receber os mandamentos do Senhor. Eles acharam que Moisés estava demorando a voltar. O que eles fizeram? Chamaram Arão e pediram a Arão que estabelecesse um Deus para eles. Estabeleceu-se então o bezerro de ouro e que eles disseram: esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. Está vendo? O tempo todo o erro está no meio do povo de Deus, né? 3º mês aqui da saída. Aí o povo chega às portas da terra prometida. Os espias são enviados, voltam com relatório. E o que o povo faz de maneira geral? Claro que alguns fiéis permaneceram, poucos, mas permaneceram. O povo diz assim: impossível entrar nessa terra, voltemos para o Egito, vamos estabelecer para nós um capitão e voltemos para o Egito. Está vendo? No meio do povo de Deus, o tempo todo, murmuração, reclamação, rebeldia, e por causa disso o povo peregrina 40 anos por aquele deserto, sempre acompanhados desse tipo de comportamento. Rebeldia, murmuração, incredulidade. Isso exigia dos crentes fiéis o quê? Uma luta constante para não ser arrastado, contaminado e manter a sua confiança firme no Senhor, como Josué e Calebe. O tempo todo na caminhada, os fiéis precisavam batalhar. Decorridos 40 anos, o povo entra na terra. Conhecemos a história também. A ordem do Senhor era: limpa tudo, né? É hora de castigar esses povos que vivem aqui. Josué entra com o povo, não cumpre a ordem do Senhor de maneira completa, permanecem pessoas desses povos naquela região, e o que acontece com isso? Com esses povos ali, o povo é constantemente levado a ser tentado a práticas abomináveis diante do Senhor. E o próprio Jesus disse, né, numa de suas teofanias, lá em Juízes capítulo 20, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por meio dessas nações, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, se estará, né, firmes, né, preservando, perseverando na palavra de Deus, como foi ordenado a Josué. Uma vez estabelecidos na terra, além dos profetas dessas nações, nós temos os falsos profetas o tempo todo. O tempo todo fez parte da história do povo de Deus a presença não de poucos, mas de muitos falsos profetas. E a esses falsos profetas Deus disse, né, não ouvirá esses homens. Se eles fizerem algum sinal e depois disserem, vamos após outro Deus que não aquilo que está revelado na palavra, vocês ignorem esse falso profeta, sigam fiéis ao que está determinado na lei do Senhor.
O erro, portanto, querido irmão, o engano, sempre esteve presente no meio do povo de Deus. E o propósito foi sempre o mesmo: ver se os fiéis permaneciam combatendo, fiéis à palavra do Senhor dada a Moisés. E no nosso caso, dada pelos profetas e apóstolos, a Escritura completa. O tempo todo vai existir isso, ímpios e erros entre nós. E nós devemos permanecer na palavra. Quando chega o Novo Testamento, a história se repete. No Sermão do Monte, Jesus já disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pouco depois, os apóstolos nem bem saíam das igrejas que eles tinham fundado, implantado, e os falsos mestres apareciam. Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, disse assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, está vendo, dentro da própria igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo orientou com clareza, isso ia acontecer. Diversas cartas foram escritas combatendo esses erros. Atos capítulo 15, por exemplo, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, vocês não vão ser salvos. Judaizantes, o erro foi disseminado ali em Corinto. Agora, Paulo escreve assim: ora, se é corrente pregar entre vós que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, está vendo? Dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Havia esse tipo de erro sendo difundido no meio do povo de Deus. Não há ressurreição. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreve assim: estes, dois homens do meio do povo, Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já aconteceu. Os primeiros negaram que ela existia. Esses aqui estão dizendo que ela já ocorreu. Erros sempre presentes na igreja. E João, escrevendo a sua segunda carta, diz assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Assim é o enganador e o anticristo. E ele vai dizer que esses homens saíram do nosso meio, é do nosso meio, é no nosso meio que eles aparecem. E no caso aqui, Judas combate os libertinos, aqueles que afirmam que por causa da graça não precisa de regra nenhuma para seguir diante de Deus. Os séculos foram passando, os erros foram acompanhando a igreja ao longo de toda a história, meu querido irmão. Nos primeiros séculos, Jesus não é Deus, afirmaram. A igreja teve que se reunir, estudar e decretar, proclamar com todas as letras que Jesus é Filho de Deus. Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. O homem não está morto, é colocado nas igrejas até hoje, ele só está doente, ele pode atender ao chamado de Deus. Erros que aparecem o tempo todo no nosso meio. A salvação é pelas obras, novas revelações aparecendo, até hoje, até nos nossos dias. Aí vem a reforma que diz isso a nós. A nossa vida como igreja tem que ser igreja reformada, reformando sempre, o tempo todo, ouvindo o que está ao nosso redor e retornando às Escrituras para ver se as coisas são realmente assim. Essa é a nossa batalha contínua. Hoje também nós somos rodeados por erros e por enganos, tanto dentro como fora da igreja. Precisamos então fazer o quê? O que nós pretendemos destacar aqui nesse ponto é bastante simples, e é isto:
homens dissimulados e a disseminação do erro sempre fizeram parte da história do povo de Deus. Até no nosso meio deve existir isso. Eu creio que, por sermos tão cuidadosos na exposição da palavra de Deus e nos apegarmos a ela com tanta intensidade, o erro tem dificuldade de estar no nosso meio. Mas existe, né? Ele aparece de vez em quando. Sempre houve isso, né? Faz parte da história. Desde o início, durante todo o percurso e permanecerá até o fim da nossa jornada, até que Jesus volte. A presença dos dissimulados, disseminando seus erros, é inerente à carreira cristã, à vida da igreja. O que exige de cada crente, então, o quê? Individualmente e da igreja também. A contínua batalha pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Foi dada aos santos. Considerações finais, então, e nós estamos concluindo. Se na era apostólica o erro e o engano já estavam disseminados, quanto mais com o passar do tempo, não é verdade? E quanto mais o dia se aproxima. Apocalipse diz assim: ai da terra, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o que ele veio fazer? Irou-se o dragão e foi pelejar com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A perspectiva é essa, é de batalha cada vez mais intensa. É contra aqueles que lutam por permanecer na fé que o diabo está irado, cheio de grande cólera. Falta pouco tempo a ele. Quanto mais ele nos combater e minar as nossas forças, menos o evangelho legítimo é pregado, levado a outras pessoas, e outras pessoas vêm também à fé. Chegam até nós para caminhar juntos na direção de Jesus. A linha de combate do inimigo é dupla. Além de continuar disseminando o erro, cada vez mais sutil, ele vai também minando a nossa capacidade de resistência, a nossa firmeza. Veja como no nosso contexto hoje, falar de firmeza, muitas vezes a gente é acusado de intolerância, né, com o que os outros pensam. Resistir parece fundamentalismo, não é? A gente é minado, tanto dentro como no nosso contexto, para que a gente cada vez mais fique esvaziado dessa nossa convicção. Não devemos nos enganar, queridos irmãos. É grande a astúcia dos homens que induzem ao erro. É grande. Está escrito em Efésios, capítulo 4. Jesus já tinha dito: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E muitos têm sido envolvidos nesses erros que têm sido disseminados, inclusive no meio do povo de Deus. Espero que nenhum de nós seja envolvido nesses erros. A nossa defesa é essa. Devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós devemos poder dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, permaneci na palavra. É a isso que nós somos chamados, não só por Judas, mas por toda a palavra de Deus. E enquanto combatemos assim, nós temos que estar preparados para, com mansidão, responder aos que contradizem, na esperança que até esses insubordinados, como aqui Judas caracteriza, pela graça de Deus, venham ao arrependimento. E eu termino, então, lendo para os irmãos os versos 20 a 23 da carta que nós lemos, que resume bem essa nossa postura diante dessa batalha ininterrupta que nós enfrentamos.
Judas capítulo 1, verso 20, diz assim: vós, porém, diante desse contexto, de tanto erro, de tantos homens ímpios no nosso meio, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna que nós já recebemos. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Os ímpios e a disseminação do erro estarão entre nós. Nós devemos preservar a própria fé e combater esses erros com mansidão, com humildade, com oração, na esperança que Deus conduza os homens ímpios que estão disseminando o erro ao reto caminho, ao fundamento único que nós temos, que é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, então, a defendermos a fé desta forma, enquanto caminhamos neste mundo. Vamos orar. Pai bendito, graças te damos e te pedimos, ajuda-nos, Pai. Instrui-nos, capacita-nos, equipa-nos para combater cada vez mais e melhor o bom combate para o qual fomos chamados. Preserva-nos, Pai, do erro e ajuda-nos a proclamar, a pregar, a anunciar o Teu Evangelho, Pai, a verdade, a palavra do Senhor que foi entregue à igreja e aos santos, para que se orientassem por ela e por meio, Pai, do trabalho realizado tanto por nós como pela igreja, fosse divulgado a este mundo, para que outros também venham a te conhecer e viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos nisso, abençoa-nos e fortalece-nos. Em nome de Jesus, amém.